Eu quero falar um pouco, digamos assim, eu quero começar a falar sobre a reforma como um movimento religioso. Eu falo começar a falar porque este princípio vai determinar vários aspectos que vão ter várias repercussões. É como uma espécie de uma pedrinha lançada no lago que vão surgir várias ondas. A reforma, ela não foi, em sua origem, um movimento político, econômico, social, no primeiro momento. A questão de Lutero era espiritual. Lutero queria encontrar a paz com Deus. Lutero não estava sozinho nisso. Ele possivelmente não soubesse que as suas angústias eram angústias de dezenas, centenas, milhares de pessoas, a maioria pessoas anônimas. Ele não tinha essa consciência. Mas quando você vê o efeito da reforma, você pode observar que houve reforma porque havia carências. Senão, era algo que cairia no vazio, no vácuo, não teria sentido. Então, Lutero, ele deseja encontrar paz com Deus e ele busca os seus superiores. Ele se confessa, ele pede orientação e o que mandasse Lutero fazer, ele fazia. Você tem que subir as escadas do templo, ele sobe. Em cada lugar, cada degrau, recite o Pai Nosso, recite o Credo. Ore mais tempo, leia mais, jejue. Ele fazia tudo isso, mas ele não poderia encontrar paz com Deus porque a questão girava em torno de uma reconciliação. Isso, na minha perspectiva, explica o que mais tarde ele vai dizer quando ele comenta Gálatas 1:3, dizendo que o conceito de graça e paz, ali nós temos a essência do Evangelho. Por quê? Porque você só entra em paz com Deus pela graça. E essa entrar em paz, se me é permitido usar essa expressão, é a partir da reconciliação, já que o pecado nos tornou inimigos de Deus. Nós vivemos a revelia de Deus, como se Deus não existisse. Como Paulo fala aos Efésios, que eles viviam sem Deus, no sentido de que Deus estaria morto, usando uma linguagem do século XIX, perpetuada no século XX. Deus não existe, no sentido de que eu não considero. Então, o homem, ele agora é reconciliado com Deus e encontra a paz com Deus por meio da fé. E Lutero vai entender que a nossa salvação, a nossa reconciliação é pela graça mediante a fé. Às vezes a gente fala, grosso modo, que a salvação é pela fé. Não é. A fé não salva ninguém. Você pode ter fé em várias coisas. A nossa fé tem que ser centrada em Jesus Cristo. Mas antes da fé, há a graça. Sem a graça, nós jamais creríamos. E a nossa fé é direcionada para Jesus Cristo. A compreensão de Lutero sobre isso foi fundamental, foi o estopim para a reforma. E isso vai caminhar, no primeiro momento Lutero, como eu disse, ele não pretendia romper com a igreja, ele adotava um referencial semelhante em muitos aspectos, mas quando houve a Dieta de Worms, aí sim, aí não teria mais volta, porque quando ele é pressionado a recuar, quando ele é pressionado a voltar nas suas convicções, ele vai proferir as célebres palavras, as quais eu faço apenas uma paráfrase, dizendo que a sua mente é cativa da palavra de Deus e ele não pode ir contra a consciência dele, que isso não é uma coisa justa, não é uma coisa honesta. Então ali ele está dizendo, somente a Escritura, por meio dela nós podemos compreender a realidade. Agora, no momento posterior, tivemos interesses políticos, econômicos, sociais. Houve casos terríveis, como na Inglaterra, com Henrique VIII, que pouco estava se preocupando com teologia. A questão dele era econômica e, digamos assim, vou dizer um eufemismo, familiar, para não dizer outra coisa, quando ele queria se divorciar, casar-se de novo e assim por diante. Mas, na origem, a reforma foi um movimento espiritual e teológico, mas a reforma vai ter uma repercussão muito grande em outras áreas. Mas isso eu falo em outro momento. Obrigado, que Deus abençoe.